Está começando mais um episódio do nosso Literatura Apócrifa. Um espaço onde a imaginação e a literatura se encontram para revelar novos mundos. Olá, amigos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Literatura Apócrifa. Eu sou Rafael e hoje temos um episódio especial, um pedido de um grande amigo que ouve e comenta todos os episódios. Alan, um abraço e obrigado por sugerir essa obra com esses autores. E por que essa animação para esse episódio? Porque a gente vai passear por um clássico absoluto da literatura, a Odisseia de Homero. E como sempre, a gente vai se divertir comparando diferentes versões desse grande mito, reimaginadas por autores de estilos e épocas bem diferentes. Érico Veríssimo, Luís de Camões e Victor Hugo. Então vamos começar pelo começo, o texto original que inspira todos os outros. Canta para mim, ó musa, o varão industrioso que depois de haver saqueado a cidadela sagrada de Troade, vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens. O varão que sobre mar sofreu em seu íntimo tormentos sem conta, lutando por sua vida e pelo regresso dos companheiros. Mas nem assim logrou satisfazer seu desejo de salvá-los. Pereceram em consequência de sua cegueira, os insensatos que devoraram os bois de Hélio e Périon, o qual os privados do dia do regresso. Encontravam-se já na pátria todos os outros heróis, que na guerra ou sobre as ondas do mar haviam escapado à morte violenta. Ulisses era o único que todavia ansiava pelo regresso e pela esposa. Retido como estava em gruta profunda pela veneranda ninfa Calipso, deusa entre as deusas, que ardia no desejo de o tornar como esposo. Mas quando a roda do tempo chegou ao ano em que os deuses haviam fiado sua volta ao lar, em Ítaca, nem sequer então, e na companhia dos entes queridos, ele chegou ao fim de suas provações. Todos os deuses o lastimavam, com exceção de Poseidon, o qual com rancor implacável perseguia o divino Ulisses até seu regresso ao país natal. Ora, o deus tinha ido à longínqua região dos etíopes, povo que habita nos confins da terra e que se reparte em dois ramos, um a poente e outro a nascente. Os deuses se reúnem com assembleia no solar de Zeus Olímpico. O primeiro a dirigir-lhes a palavra foi o pai dos homens e dos deuses aos imortais. Ah, de que maneira os mortais censuram os deuses, que, indo de encontro ao destino, desposou a legítima mulher do Atrida e matou este logo após o regresso, sabendo, entretanto, que uma cruel morte o aguardava, pois que nós próprios, anteriormente, por meio de Hermes, o vigilante Argifontes, o havíamos dissuadido de o matar e de cortejar a esposa, uma vez que Orestes, logo que se tornasse adolescente e sentisse saudades da pátria, vingaria a morte do Atrida, seu pai, Egisto, o que agora expiou de uma vez todos os seus crimes. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu-lhe: Filho de Crono, meu pai, dominador supremo, muito justa foi a morte que derrubou esse homem, e morra como ele todo aquele que praticar crimes de mesma espécie. Confrangesse-me, porém, o coração, ao relembrar o prudente Ulisses. Estou infeliz que há tanto tempo sofre, longe dos entes queridos, numa ilha circundada pelas ondas que emergem no meio do oceano. Atlas, deste espírito malévolo que conhece os abismos de todo o mar e sustenta sozinho as potentes colunas que separam a terra do céu. Mas Ulisses, ansioso por contemplar, mais que não fosse a fumaça que se evola de sua terra, suspira pela morte. Sacrifícios que Ulisses te oferece, junto às naus do Argivos na vasta planície de Troade? Por que motivos, pois, ó Zeus, você se mostra tão irritado contra ele? Muito bem, agora a gente vai à versão de Érico Veríssimo, que vai trazer Ulisses para perto da nossa realidade,
com uma linguagem mais íntima e até mais humana. Canta-me, musa, se é que ainda há canto no peito para falar dos homens. Canta para mim a história do viajante astuto, aquele que depois de ver devastada a cidade de Troia, não só as muralhas, mas as esperanças dos que ali viveram, lançou-se ao mundo perdido entre mares e cidades, colecionando histórias, observando o coração dos povos e a alma contraditória dos homens. Ele percorreu caminhos que os mapas ignoram, e em cada trecho a vida lhe oferecia seu cálice de sofrimentos, ora o sal do mar nos olhos, ora a saudade dos que ficaram, ora o peso da culpa dos que se foram. Ulisses, esse homem, mais humano do que qualquer herói, lutava não só contra monstros e tempestades, mas contra o vazio das horas, contra o medo de não voltar nunca mais a Ítaca, onde uma mulher o esperava, costurando e desfiando os dias. Lutava pelo regresso dos seus companheiros, esses homens cujos nomes já quase se perderam no tempo, e cujos erros selaram seus destinos ao devorarem os bois sagrados do sol. Todos sucumbiram à própria cegueira, não viam o aviso, não compreendiam o limite, e por isso as águas os tragaram sem que o futuro lamentasse. Enquanto outros guerreiros já encontravam a paz, ou algo semelhante a ela, em suas terras Ulisses seguia prisioneiro. E não era o cativeiro de grilhões ou muralhas, mas sim o cativeiro do desejo, ilhado numa terra onde o perfume da deusa Calipso era promessa de esquecimento, mas o destino era saudade. Quanta solidão havia naquela caverna! A eternidade oferecida como condenação. Ele, porém, ansiava pelo cheiro do pão, pelo riso de um filho, pela voz antiga da esposa. Mas os deuses jamais estão todos de acordo. Por trás das nuvens, tramam, se reúnem à mesa de Zeus e debatem o destino dos mortais, como quem comenta uma peça já encenada milhares de vezes. Poseidon, com o rancor típico dos que não esqueceram nem perdoam, perseguia Ulisses, enquanto outros sentiam por ele uma espécie de piedade distraída. Os deuses, distantes, mas atentos ao menor descuido humano, costuravam tramas que a razão dos homens não alcançava. Zeus, sentado entre colunas de mármore, lança sua queixa. Por que os mortais sempre culpam os deuses por seus desencontros? Por quê? Se os destinos, tantas vezes, são eles mesmos que escolhem desobedecer, como Egisto, a cujo ouvido avisamos, por Hermes, do perigo de ambição e adultério? Atena, essa luz azul nos olhos, tomava para si a voz. Pai, não te enganes. Justa foi a morte de Egisto, mas outro é o sofrimento que pesa em mim. Ulisses, perdido e sensato, privado da sua casa e dos seus. O tempo lhe é impiedoso, e mesmo diante de tantos sacrifícios, Zeus, perguntas ainda por que o persegues? E assim pairava tanto nos céus quanto nos corações dos homens a pergunta: de onde vem o sofrimento? Seriam os desígnios dos deuses ou os próprios passos humanos, as escolhas, o inescapável desejo de ver a fumaça subindo de uma casa ao longe a anunciar que talvez um dia ainda seja possível voltar? E agora a gente segue para a grandiosidade épica de Luís de Camões, mestre dos versos e da exaltação do herói. Canta-me, ó musa, o varão de engenho e arte, que, domada Troia, viu 1000 portos e destinos, vagueando erradio por vastas partes das terras e dos mares peregrinos. O varão que em tormentos e combates sofreu no peito agravos tão divinos por sua vida e vida dos amigos, mas não lhes pôde dar salvos abrigos. Ai dos insensatos, que soberbos em seu erro, dos bois do lúcido Hélio o pasto profanaram. Por tal cegueira em sombra desespero, dura sentença os deuses lhes lançaram. Da pátria e do retorno alheios foram, perdidos no caminho que almejaram.
Só Ulisses, cruel exílio atado, em cova funda aos braços foi guardado. Lá ninfa Calipso, deusa entre as deusas, chorava por tê-lo prisioneiro à sua beira, e ardente amor no seio lhe lançava, pedindo o herói por esposo e por bandeira. Mas, sobre o giro antigo do destino, já era dado o tempo em que voltava a Ítaca, sua terra e seus amores, e nunca sem o fel de tantas dores. Todos os deuses pranteavam tal saudade, menos Netuno, no rancor constante, que do herói visse a pátria foi metade, do ódio dos deuses, do seu peito errante. Partira ao longevo onde etíopes lavram termos de terra, lado a lado avante. Enquanto no Olimpo os imortais tomavam conselho em altos tronos, onde estava o pai dos homens, Zeus do rio ardente, que abriu primeiro a fala entre os celestes. Ah, disse, como os mortais do ímpio ventre aos deuses lançam dardos e protestes. Loucura ou fado o cega, e em sua mente contra o destino levantam tais arestes. Vede Gisto, avisado do perigo, manchou-se e foi vingado pelo filho. Vós mesmos, Hermes, corredeis a precaução, que o adúltero e cruento vigilassem, por Orestes, que em tempo e devoção da pátria e do pai a alma guardassem. Mas foi-se Egisto a morte pelas mãos do próprio sangue, ao crime abismassem todos que assim viverem para o mal. É justa paga e nasce anátema igual. Atena, olhos de luz e mente viva, replicou a voz sentida em reverência. Ó filho de Cronos, tua sentença altiva julga com peso e justa consciência. Mas dói-me Ulisses, longe dos seus, cativa a alma em ilha de ondas por clemência, gemendo ao mar onde Atlas, velho e vário, sustenta o céu, o mundo solitário. No peito deste herói o anseio mora, de ver, ainda que em sonhos na fumaça, a terra fulgurar à luz da aurora. Mas que tormento, ó Zeus, que ira e desgraça assim lhe pesam? Quais faltas são agora que o condenais, se toda a vida passa em prece e sacrifício à beira-mar, por que razão não pode retornar? E agora, por fim, a força dramática e filosófica de Victor Hugo, que transforma a jornada de Ulisses num verdadeiro espetáculo de emoções e desafios existenciais. Canta-me a musa da tempestade e do consolo, o homem de engenho insondável, cuja fronte foi coroada de dores e saber. Depois que incendiou as muralhas de Troia, cidade sagrada, este Ulisses, prodígio de astúcia e mártir da saudade, foi lançado aos caminhos errantes do mundo, levado não por veleiros, mas pelas ventanias cegas do destino. Quantas cidades sua sombra percorreu, quantos corações humanos, feitos ora de mármore, ora de cinzas, ele sondou em busca de compreensão ou mero abrigo. O mar, monstruoso e eterno, não era para Ulisses um espelho, mas um abismo, e cada vaga que se erguia, erguia-se para golpeá-lo mais fundo, destilando tormentos e esperança. Esperança esta, sempre moribunda no âmago dos dias. Porém, tudo que arriscou, tudo que amou e quis salvar, não o pôde. Os seus companheiros caíram, vítimas de sua própria cegueira, devorando os bois sagrados de Hélio e Périon, trazendo sobre si a noite eterna, banidos do regresso, dessacralizados pelo delito que o orgulho não via. Todos os outros filhos da guerra, fiéis à memória de suas mães, já haviam voltado às pátrias. São os mutilados pelo ferro e pelas águas. Só Ulisses, qual espectro agarrado à luz perdida do lar, gemia exilado, prisioneiro no seio da gruta profunda, onde Calipso, deus entre as deusas, carne, sopro, desejo e promessa, o retinha, buscando sufocar sua liberdade no fervor de um amor imortal e solitário. O tempo, essa carruagem insaciável, finalmente cumpriu seu giro. Era chegada a hora traçada pelas Parcas para o retorno do filho de Ítaca. E mesmo assim, a paz não lhe abriu as portas. Porque onde a esperança floresce, a tragédia apressa foi-se.
Todos os deuses, convulsos em piedade, lamentavam o errante herói. Todos exceto Netuno, senhor das águas, cuja cólera era tão profunda quanto os próprios mares, e em cuja alma Ulisses era sempre estrangeiro. Netuno, esse juiz implacável, distraía-se ao longe, entre os povos dos etíopes, tocando os extremos do mundo, lá onde o sol nasce e morre. E ausente o seu rancor, os deuses, em assembleia, erguiam-se em círculo sob as colunas do Olimpo, que fendem nuvens como lanças de luz. Então fala Zeus, o pensador dos abismos e dos trovões. Ó deuses, vejam como os mortais atrevem-se a lançar suas angústias sobre nossos ombros, como se seus infortúnios fossem, senão sementes, dádivas lançadas de nossa mão. Recordai Egisto, irracional e funesto, que, violando as leis do sangue e do amor, tomou Clitemnestra e assassinou o esposo no regresso. Sábio Hermes, mensageiro dos limiares da vida e da morte, advertiu-lhe o castigo, mas o orgulho dos homens é surdo e breve. Atena, olhos brilhantes como a alvorada sobre os campos lavrados, levantou-se entre os imortais e respondeu: Justa foi a morte dele, pai dos céus, pois que se alimente da terra o que a justiça fere, mas dói-me a lembrança de Ulisses, desterrado pela saudade, que só deseja aspirar, ainda que uma vez, a fumaça dançando da lareira de sua casa. Atlas, pai de Calipso, sustém as distâncias entre céu e terra, conhecedor dos abismos. Mas Ulisses, esse sofredor incansável, demanda apenas rever a luz completa do próprio lar e a palma cálida de sua esposa. Quantos sacrifícios, ó Zeus, terá oferecido junto às naus dos argivos naquele campo vasto de Troia? E, no entanto, por que tua ira ainda se alonga sobre ele? Por que não se cansa tua tempestade? Assim circulava o lamento entre os deuses, assim sofria o coração do homem. Entre a terra dilacerada e o céu indiferente, sob o olhar de todos, Ulisses era mais do que náufrago, testemunha daquilo que faz o homem grande, a resistência diante do impossível. Bom, pessoal, uma coisa é certa. Ler esses 4 trechos, mesmo partindo do mesmo começo da Odisseia, é como escutar a mesma história contada por vozes bem diferentes, né? A original, de Homero, tem aquele clima de início de epopeia, quase como quem pede silêncio na sala antes de alguma coisa grandiosa acontecer. Aspas para ele, né? Canta para mim, ó musa, o varão industrioso. Ou seja, né? Ele é direto, pede forças às divindades para contar uma aventura cheia de travessias e questiona Zeus sobre o sofrimento de Ulisses, nesse tom solene, típico de grandes mitos, né? Quando a gente pula para Érico Veríssimo, é como trazer Ulisses para o sofá da sala. A linguagem é bem mais próxima, bem mais íntima, e o texto parece falar das saudades de casa que todo mundo sente um dia, né? Veríssimo manda um canta-me musa, se é que ainda há canto no peito para falar dos homens. E na sequência já aponta aquela vontade bem humana do herói, né? Aspas aqui. Ansiava pela fumaça subindo de uma casa ao longe. Dá quase para sentir que, para os personagens do Veríssimo, a Odisseia não é só enfrentar monstros e deuses, né? Mas atravessar a solidão do exílio e o desejo de retornar para aquilo que se ama, né? Já Luís de Camões, ele traz toda a pompa e dramaticidade dos épicos antigos, né? Ele escreve quase que como se estivesse desenhando uma tapeçaria cheia de ouro e azul marinho, né? Canta-me, ó musa, o varão de engenho e arte, que domada Troia, viu 1000 portos e destinos, vagueando erradio por vastas partes. O vocabulário em Camões é pesado, cheio de palavras antigas, e a mensagem ela parece mais grandiosa ainda, né? Sempre lembrando o quanto Ulisses foi testado pelos deuses, e como as suas viagens eram não só físicas, mas também uma luta
contra tragédias quase divinas, né? Tem essa frase bonita, típica de Camões: mas que tormento, ó Zeus, que ira e desgraça assim lhe pesam, que acaba colocando o herói quase como um mártir dos caprichos desses deuses, né? A versão de Victor Hugo é quase uma tempestade de palavras. Hugo mistura imagens dramáticas, né? Canta-me, ó musa da tempestade e do consolo, o homem de engenho insondável, cuja fronte foi coroada de dores e saber. E aí ele inclui reflexões filosóficas e não perde também a chance de colocar emoção em tudo, né? Para os personagens do Victor Hugo, o mar é monstruoso e eterno, né? Um abismo diante do qual Ulisses não vai ser só um náufrago, mas alguém que carrega aquilo que faz o homem grande, né? A resistência diante do impossível. Quase isso na versão de Victor Hugo, né? O sofrimento vira quase uma coroação para o herói. Algo gigantesco e trágico. Bem no estilo romântico que o autor escreve, né? No fundo, cada versão puxa Ulisses para perto do que o autor mais valoriza. Para Érico, por exemplo, é o drama humano e a saudade simples de casa. Com Camões, a gente percebe que vai para o lado do heroísmo maior que a vida e a busca por glória mesmo diante da dor. E para Victor Hugo, a gente consegue perceber que ele vai preferir o drama grandioso, a luta contra a própria fatalidade e a profundidade dos sentimentos, né? Então, mesmo começando do mesmo ponto, o jeito que cada um desses autores conta diz mais sobre o próprio autor do que sobre a Odisseia. E depois dessa viagem literária, só nos resta agora imaginar como essa grandiosa obra continuaria se os nossos autores convidados a tivessem escrito e não parado só no trecho que a gente escolheu. Bom, se a Odisseia fosse escrita pelo Érico Veríssimo, esquece aquela pompa de deuses trovejando no Olimpo e de heróis perfeitos, né? O que a gente veria certamente seria mais ou menos algo como Ulisses não ia ser só um herói, desses que a gente aprende na escola. Ele ia ser principalmente um homem, cheio de dúvida, de saudade, de raiva, desses que sente medo de errar e mesmo assim erra todos os dias, né? Tudo começaria certamente com um café coado na beira de um fogão a lenha, na véspera de pegar a estrada, né? Porque cá entre nós, toda viagem acaba começando assim, né? Ulisses se despediria de casa já com aquele peso no peito de quem não sabe se vai voltar. Mas vai voltar, né? Porque é preciso voltar nas versões de Érico Veríssimo, né? Só que no lugar de monstros com 1000 cabeças, Érico colocaria gente de verdade. Um vizinho que desconfia, um companheiro que trai, um amigo que some. E lá no fundo das histórias, as dúvidas, né? Por que Penélope, coitada, não tece só tapetes? Ela tenta costurar o tempo, aguentar os parentes, criar o filho sozinha, fingir que não sente medo à noite de que Ulisses nunca mais bata a porta da sala, por exemplo. Os deuses, então, não teriam tronos nem nuvens, né? No máximo, seriam aquelas pequenas forças da vida, o acaso, aquela sorte inesperada, ou até uma má notícia que chega de repente, pela boca de alguém que passou pela rua. Poseidon seria o acaso ruim, nesse caso aqui. Aquele dia em que tudo parece dar errado, só porque tinha que dar errado. Atena ia ser aquela vozinha sentada da mãe, ou aquela professora que a gente nunca esquece. Entre uma Odisseia e outra, Veríssimo sentaria Ulisses num banco de praça, para olhar a vida passar. Talvez ele olhasse de longe um menino brincando e pensasse na infância perdida. Ou passasse fome num porto qualquer, dividindo uva seca e pão amanhecido com outro herói anônimo, desses que ninguém canta em poema nenhum, né? O que mudaria na obra escrita por Veríssimo? O herói de tão humano ia parecer um de nós. A grande aventura não ia ser atravessar mares mágicos para suportar a solidão, duvidar dos próprios desejos, cancelar promessas e mesmo assim seguir procurando o caminho de volta. E Ítaca, no fim, ia ser só uma casa simples, com cheiro de comida vindo da cozinha e esperança de dias melhores.
porque para o Érico voltar para casa é sempre maior do que qualquer outra conquista. No fundo, talvez a mensagem da Odisseia, escrita por Érico Veríssimo, seria: todo mundo é um pouco Ulisses, batalhando para voltar para si, nem que o mundo esteja de ponta cabeça. Olha, se fosse o Camões a escrever essa história, a gente já podia preparar o fôlego, né? Porque ia ser aquele festival de palavras bonitas, mar revolto e heróis sofrendo até perder as contas, né? Primeiro ele talvez começasse tudo no maior clima solene, mas não ia se contentar só com isso. Para cada passo do herói, certamente viria junto uma tempestade, um monstro do mar, umas lágrimas caindo em câmera lenta, tudo embalado em versos rimados. A vida do protagonista seria certamente pura luta. Cada vez que ele resolvesse atravessar a rua, lá vinha Poseidon jogando onda, Afrodite lançando sentimento, Júpiter distribuindo incerteza, e o herói, coitado, né? Só ia querer voltar para casa, suspirando por um arrozinho com feijão bem simples. Mas o destino, farol na cara. Voltar só depois de sofrer mais um pouco, camarada. E no meio do caminho, claro, Camões ia aproveitar para elogiar as belezas naturais do bairro, fazer comparações grandiosas e volta e meia dar uma dica filosófica, né? Algo do tipo: ó vã esperança humana que ilude até os mais sábios dos mortais. No fim, quando o herói finalmente chegasse na porta de casa, nem sentaria no sofá, sem antes olhar para os céus e agradecer, já quase rimando até o pensamento. E o leitor, ou no nosso caso aqui o ouvinte, ia coçar a cabeça e pensar: que vida complicada e poética, né? Mas que baita aventura, hein? E aí imagina só, a Odisseia, essa viagem cheia de monstros e deuses, recontada por Victor Hugo. Bom, o cara não ia só narrar as aventuras do Ulisses, né? Ele ia transformar tudo num verdadeiro vendaval de emoção. Cada capítulo ia ser um mergulho profundo, não só no mar agitado, mas na mente e no coração de cada personagem, nas grandes perguntas da vida, nos dramas que todo mundo sente, daqueles que fazem até a gente esquecer que essa história começou lá em Troia, né? O Ulisses de Victor Hugo não ia ser só um herói esperto, fugindo de um ciclope ou tentando voltar para casa. A gente imagina aqui que ele seria quase um mártir da humanidade, um sujeito cheio de dúvidas, saudades e esperança. A cada tempestade, certamente ele teria reflexões sobre o sentido de sofrer, sobre o destino, sobre o que é ser arrancado da própria terra e obrigado a lutar contra forças infinitas. O mar certamente seria mais do que um cenário. Seria tipo um espelho da alma, às vezes calmo, às vezes louco de revolta, sempre cheio de mistério, isso com certeza, né? Os companheiros de Ulisses também não iam ficar para escanteio, não. Victor Hugo adora pegar personagens coadjuvantes e dar a ele uma vida própria, né? Sabe aquele marinheiro que na versão original só tá ali para morrer, comendo a vaca do sol? Aqui ele teria uma história, certamente. Desejos, traumas, até um amor proibido ou saudade de casa. Cada perda ia ser sentida, cada morte lamentada com palavras quase de música, né? E os deuses, então, não iam escapar desse olhar crítico e poético do autor, né? Eles seriam cheios de contradições humanas, discutindo entre si não só o destino de Ulisses, mas o sentido de terem tanto poder, e ainda assim serem tão parecidos com os homens, né, nas suas vaidades e fraquezas. Certamente haveria grandes discursos, né, solilóquios, questionamentos sobre justiça, liberdade e até perdão. No final das contas, aquela cena em que Ulisses pisa de volta em Ítaca, cansado, mas ainda teimosamente de pé, ia ser um espetáculo, né? Não só de reencontro com Penélope, mas de encontro dele consigo mesmo, com tudo que perdeu e ganhou, e com um legado de dor, aprendizado e esperança para o leitor. A casa perdida e reencontrada não ia ser só um lugar, mas um símbolo de tudo que a gente busca na vida. Resposta, paz, um abraço.
Se Victor Hugo tivesse escrito a Odisseia, então, certamente seria uma jornada ainda maior. Uma travessia pela alma humana, cheia de poesia, tragédia, coragem, quedas, recomeços. E com aquela pergunta que nunca se cala. Afinal, por que a gente insiste em voltar para casa mesmo depois de tudo isso? E assim, amigos ouvintes, a gente chega ao final de mais uma jornada épica e literária desse nosso universo imaginativo. Se você curtiu esse passeio pelas vozes de Homero, Érico Veríssimo, Camões e Victor Hugo, continua com a gente, curte o episódio aqui no Spotify, compartilha com mais gente que vai gostar também de ouvir essa jornada e nos ajuda a chegar ainda mais longe. E olha só, no próximo episódio a gente vai viajar para a Alemanha na Idade Média e explorar outra grande obra sob várias lentes diferentes. Alguém adivinha qual vai ser a próxima obra? Obrigado pela companhia e até a próxima.